Amém, amém, glória a Deus. Eu acredito que agora vai dar certo. Eu acredito que agora vai dar certo, acredito que agora vai dar certo. Muito bem, meus irmãos, muito difícil, estamos tendo realmente problemas de natureza técnica, não estamos conseguindo. Está aí a parte, mas eu não estou conseguindo fazer a devida sincronização, que eu deveria fazer a sincronização, mas eu estou tendo muita dificuldade. Provavelmente eu não vou conseguir fazer o live. Vou ter que fazer, então, gravado e depois transferir para dentro do Facebook. Eu não estou conseguindo, lamento de coração, eu estou tendo hoje enormes dificuldades. Este tipo de problema não costumo tê-lo, não costumo tê-lo, então eu vou ter que, infelizmente, me perdoe de coração, eu não posso, não tenho condições de fazer o live, porque eu dependo, os irmãos entendem, eu dependo da apresentação dos slides, para, deixa eu ver aqui se eu consigo mais uma vez, vamos ver se dá certo. Amém. Glória a Deus, aleluia, consegui. Meu Deus. Irmãos, para quem não entende isto, para quem não entende, eu sei que tem aqueles que entendem e aqueles que têm discernimento de espíritos, tá? Mas isso aqui é batalha espiritual, tá? Se você acredita, não sei em quantos de vocês creem em batalha espiritual, mas existe uma batalha espiritual pesada no sentido de atrapalhar as coisas de Deus, entende? Então, estejam orando, por favor, estejam orando, porque falar da palavra de Deus nunca foi fácil, nunca será fácil, certo? Falar das coisas que envolvem os assuntos ligados aos últimos dias é altamente desafiante, tá? Mas agradecemos a Deus que estamos aqui. Meus irmãos, muito obrigado por aqueles que estão orando, né? Por aqueles que estão intercedendo, né? Estejam orando, estejam intercedendo. Isso aqui não é fácil, isso aqui realmente não é fácil, mas graças a Deus, né, conseguimos aqui restaurar ou recuperar a situação da, da transmissão. Muito obrigado a que estão orando. Continuem orando, por favor, não parem. Não é questão de espiritualizar tudo, não, mas vamos continuar em oração. Eu preciso de um grupo de valentes que estejam aí na retaguarda em oração, porque o inimigo, né, as forças das trevas estão aí agindo para tentar atrapalhar o avanço da pregação e do ensino da palavra de Deus. Eu quero falar bem rapidinho sobre a construção do terceiro templo judaico, né? A construção do terceiro templo judaico, o chamado templo da tribulação. No meio desta revolta que estamos presenciando atualmente, desta guerra, poucos estão entendendo ou discernindo que o templo judaico, né, o terceiro templo, chamado templo da tribulação ou da grande tribulação, tem muito a ver. Esta é a cúpula da rocha ou a mesquita de Omar. É considerado dentro de Israel o muçulmano, o templo islâmico mais importante, tá? Além de Meca, na Arábia Saudita, Jerusalém é o centro de todas as atenções para os islâmicos. Quero ressaltar que a cúpula da rocha, ou a mesquita de Omar, ou o domo da rocha, ela foi levantada no ano de 619 a.C., no lugar que antes havia ocupado o templo de Herodes e o templo de Salomão. Lembre-se que o templo de Salomão foi destruído pelos babilônios em 586 a.C., e o templo de Herodes foi destruído em 70 depois de Cristo, ou 70 Anno Domini. Só para você entender, né, os quatro templos de Israel. O primeiro templo construído por Salomão, o segundo templo construído por Zorobabel e remodelado por Herodes, e entra no lugar, anos mais tarde, no século VI depois de Cristo, a mesquita de Omar, ou a cúpula ou domo da rocha.
Breve, breve, breve será levantado o templo da tribulação, que será profanado pelo anticristo, e o templo milenial, que será em honra ao Messias. Dentro deste templo, o templo da tribulação, deixamos claro, serão introduzidos todos os elementos normais que ocupavam tanto o primeiro como o segundo templo. E o elemento de grande especulação, onde está este elemento, é a Arca do Pacto, a Arca da Aliança. Falando bem rapidamente, a arca se localizava lá dentro do tabernáculo, o primeiro, vamos dizer assim, templo portátil, o primeiro santuário portátil que teve a nação de Israel no tempo da sua peregrinação no deserto. Depois, Salomão recebe de Deus a ordem e a autorização para a construção do primeiro templo, e a arca é trasladada do tabernáculo para o primeiro templo. É importante que a glória de Deus, que a palavra hebraica Shekinah, né, tanto ocupou o tabernáculo como o primeiro templo. No segundo templo, como falamos, o templo de Herodes e de Zorobabel e Herodes, ela poderia ter estado oculta em uma câmara secreta, porque nem os historiadores e nem a história bíblica narrando fala da arca no segundo templo. No período que o Domo da Rocha foi levantado, no século VI depois de Cristo, alguns acreditam que a arca permaneceu oculta, e é verdade. A arca desapareceu, não é? E nunca mais se ouviu falar. Mas, de alguns anos para cá, a Arca da Aliança tem sido especulada, ou seja, a sua existência e a sua recuperação. Há coisa de 5 anos atrás, soubemos, com provas, né, documentadas até pelo National Geographic Channel, que a arca foi encontrada em uma ilha no sul, bem remoto da Etiópia, e transladada por um grupo de judeus adinos, né, que são judeus ligados à descendência de Salomão com a rainha de Sabá. E estes judeus de natureza ou de linhagem adina trabalharam em trasladar a arca, ou levar a arca em secreto até Jerusalém. E a arca hoje está no subterrâneo, em algum lugar no subterrâneo da cidade de Jerusalém, aguardando o momento propício para que ela seja introduzida no templo da tribulação. O curioso é que esta mesma arca, que é a mesma, a original, não é cópia, ela é original desde os tempos de Moisés, ela vai também se localizar, né, no templo do milênio, quando Jesus Cristo governe os seus 1000 anos sobre o planeta Terra. Então, de acordo com Ezequiel, capítulo 43, do verso 4 a 7, nos indica que a arca, sim, estará lá dentro do lugar santíssimo no templo milenial. Já falamos sobre os templos de Israel, os marcos da profecia. Eu estou trabalhando com estas partes hoje para você entender o ponto que vamos abordar no dia de hoje. Esse aqui é o nosso ponto de vista. Se observarmos montanhas e os vales, panoramicamente à distância, podemos entender as profecias da primeira e da segunda vinda de Jesus. Os profetas lá no passado estavam no Vale do Velho Testamento. Então, os profetas tinham a sua visão, o seu ponto de vista. Eles enxergaram o nascimento de Jesus, a morte de Cristo no Calvário, a chegada do Anticristo, o sol da justiça, o reino sendo estabelecido por Jesus na terra, a terra destruída com fogo e a descida da cidade santa, a Nova Jerusalém, mais adiante, com a criação dos novos céus e da nova terra. Tudo isso os profetas do Antigo Testamento enxergaram, viram, mas não tiveram a compreensão, o discernimento e, sobretudo, o cumprimento do tempo ou das datas no futuro. Por outro lado, nós estamos aqui, no Vale da Igreja, né? Ainda que nós não tenhamos visto,
o que os profetas original e inicialmente viram, estamos, claro, vendo o cumprimento de cada uma destas profecias. Já falamos que esta área onde se encontra o Domo da Rocha, aqui em vermelho, é a área que será construída o terceiro templo, o templo da tribulação. Temos aqui uma outra visão, ok? Se você não anotou, anote. Eu percebo que em alguns lives eu posso estar muitíssimo enganado. Em alguns lives não é normal, ou alguns irmãos não têm a tendência de anotar em detalhes, né? O segredo está nos detalhes que encontramos os segredos. Então, anote isso aqui, ó, www.templeinstitute.org. Este é o site que fala tudo sobre a reconstrução do terceiro templo, que é o templo da tribulação. Só está disponível em inglês. Isso aqui vai lhe ajudar tremendamente a entender a realidade dos fatos que estamos vivendo hoje em dia. Já falei no live passado que o jornal espanhol La Vanguardia, em agosto de 2014, vinculou uma reportagem falando sobre o levantamento do novo Templo de Salomão, que as pessoas que não conhecem Jesus, claro, estão chamando, né, de o Templo de Salomão, mas nós, pela Escritura Sagrada, sabemos que se trata do Templo da Tribulação. Aqui nós vemos um esquema da localização do terceiro templo, que será exatissimamente ao lado da mesquita de Omar. Muitos pastores, claro, muito bem intencionados, ao longo dos anos, têm especulado a demolição do Domo da Rocha, mas não existe nenhum texto bíblico, direta ou indiretamente, que assinalasse esta especulação. Ao contrário, além de não existirem textos, os textos disponíveis no Antigo Testamento têm deixado a margem da construção deste templo ao lado. Não vou tomar o tempo para falar detalhes, né? Esses detalhes devem ser abordados e são normalmente abordados em seminários de escatologia que costumamos fazer nas igrejas que nos convidam, né? Tomamos geralmente 3 dias, sexta, praticamente um sábado todo dia e uma parte da tarde e noite, e com encerramento no domingo pela manhã. Tendo esta carga horária básica, temos condições, claro, de abordar detalhes, mas maiores detalhes ficam realmente impossíveis de serem abordados. A cidade de Jerusalém, como é do conhecimento de todos vocês, é a única cidade do mundo compartilhada por 3 etnias ou 3 religiões. Judeus com as suas sinagogas, islâmicos com as suas mesquitas e os cristãos com as suas variadas igrejas. Hoje eu não vou falar sobre este mapa, é o mapa da Ásia e do Oriente, para facilitar a compreensão da profecia bíblica. Aqui é uma outra parte do quebra-cabeças profético, onde Rússia, China e várias nações do extremo Oriente estarão participando, mas a participação destas nações se dará não agora, senão no final da tribulação, na chamada Batalha do Armagedon. Então nós vamos avançar um pouquinho e vamos entrar na parte que muito nos interessa. Israel invade a faixa de Gaza pela primeira vez no ano de 2008, retomando-a após tê-la conquistado em 1967, na Guerra dos 6 Dias, e devolvida à autoridade palestina no ano de 2005. Agora, em 2023, Israel contra-ataca sobre a faixa de Gaza. Como as Sagradas Escrituras veem todo esse estranho movimento? Vamos tomar os seguintes textos. Hoje eu quero trabalhar
com esses 4 textos em um conjunto. Lembram-se que no live passado nós trabalhamos com somente Sofonias, mas hoje eu quero ampliar o conjunto, eu quero ampliar o território profético para que você possa enxergar um pouco melhor e enxergar a situação que já vivemos dias atrás, que vivemos há poucos dias atrás, que estamos vivendo exatamente agora, e uma outra situação que ainda vai se degringolar, vai se desenvolver pela frente. Mas hoje vamos avaliar dentro deste conjunto. Então, você está anotando aí, se você puder pegar a sua Bíblia, é interessante que você tenha aí a sua Bíblia na medida do possível, ainda que eu vou apresentar aqui na tela os textos bíblicos, mas se você puder ter também a sua Bíblia para sentir o teor, a essência dos textos, seria também bastante interessante, porque você também pode, com toda a liberdade, fazer as devidas anotações. Vamos lá, então. Estes são os 4 textos. Isaías, capítulo 14, versos 1 e 2, 28 ao 32. Isaías, capítulo 29, versículo 14. Todo o capítulo 47 do livro do profeta Jeremias. Joel, capítulo 3, versículo 4. E livro do profeta Sofonias, como já abordamos, né? Esse aqui é o central, esse aqui é o centro nervoso de toda a situação profética que estamos vivendo nos últimos dias. Sofonias capítulo 2, verso do 1 ao 7. Então vamos agora, a partir de agora, prestem redobrada atenção, por gentileza, vamos fazer uma breve análise destes versículos e chegarmos a uma maravilhosa conclusão. Estão todos preparados? Convide a pessoas que você conhece que possam, neste momento, ter acesso a esse live. Se não, é óbvio que neste horário, provavelmente, algumas pessoas ainda estão ocupadas com seus afazeres de trabalho, né? Estão envolvidas com as suas atividades laborais e não estão podendo, ao vivo, estar aqui conosco. Mas nós disponibilizaremos este live, né, gravado aqui no Facebook, e também o faremos dentro do YouTube. Vamos lá, então? Isaías, capítulo 14, por favor, redobrada atenção. Diz lá em Isaías 14, 1 e 2. Pois o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra. Que Deus está falando aqui? Que Deus vai se mover em favor de Israel para estabelecer os seus territórios. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se apegarão à casa de Jacó. Verso 2. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas, na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. Depois nós temos em Isaías 14, 28 ao 32. Observe a abordagem destes versículos. No ano em que morreu o rei Acás, veio este oráculo: não te alegres, ó Filistia toda. Anota aí. E está se referindo a quem exatamente está se referindo? Filistia, atual faixa de Gaza. Anotado? Anotou aí? Anote. Filistia, atual faixa de Gaza. Então, a profecia está voltada para a atual faixa de Gaza. Agora, observemos uns detalhes desta profecia que em 708 a.C., Isaías profere, Isaías fala, traz da parte do Espírito Santo. Não te alegres, ó Filistia toda, por ser quebrada a vara que te feria, porque a raiz da cobra sairá um basilisco e o seu fruto será uma serpente voadora. Olha as expressões. E os primogênitos dos pobres serão apacentados e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz
e será destruído o teu restante. Isaías está em 2 versículos traçando a história da faixa de Gaza, desde lá de trás da Guerra dos 6 Dias, em 1967, até o presente momento, em 2023. Isso aqui é impressionante. Claro que Isaías usa figuras de linguagem, analogias, comparações, mas aqui está resumida a história da faixa de Gaza. Verso 31. Uiva, ó porta, grita, ó cidade. De novo. Tu, ó Filistia. Agora observe essa expressão. Estás toda derretida, porque do norte vem a fumaça. Anotou? Do norte, o que é isso? Bombardeio, não é a interpretação da minha cabeça. Temos que observar a linguagem que é proferida, esta visão profética. É uma linguagem do ano 708 a.C. Claro que Isaías não poderia entender ou interpretar que esta fumaça seria derivada, resultado, né, de lança-foguetes e de materiais balísticos que conhecemos nos dias de hoje. Então, vou repetir o 31. Preste atenção, eu sei que você está ligado. Uiva porta, grita ó cidade, tu Filistia, faixa de Gaza, está toda derretida porque do norte vem fumaça. Do norte, alô! Israel vai atacar a qualquer momento a parte norte da faixa de Gaza. E não há vacilante nas suas fileiras. Uau, que interessante esta declaração. Deixa eu voltar aqui que houve um pequeno saltinho. Vamos lá. Versículo 32. Vamos lá. O versículo 32. Que se responderá, pois, aos mensageiros do seu povo? É a pergunta. Que o Senhor fundou Sião e que nela se acharão refúgio os aflitos do seu povo. Você já observou que as declarações que aqui são feitas deixa claro que toda a história da faixa de Gaza está resumida dentro deste contexto de Isaías 14, 28 ao 32. Agora, me acompanha adiante, que a cada momento que a gente vai avançando nos textos bíblicos, os acontecimentos vão se descortinando diante dos nossos olhos. Jeremias capítulo 47. Olha o que diz livro do profeta Jeremias, capítulo 47. Eu vou ler só do 1 ao 7. Eu poderia ler todo o capítulo 47, mas eu quero ficar concentrado nos 7 primeiros versículos, porque temos muita coisa para aqui aprendermos e extrairmos e trazer para os dias de hoje. Olha só. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Porque pela história, né, o faraó da época invadiu aquela área que era chamada Filistia, e hoje é a faixa de Gaza. Assim diz o Senhor, versículo 2. Eis que do norte se levantam as águas. Anote aí, norte da faixa de Gaza, norte da Filistia. Se levantam as águas. O que significa que águas? Turbulência, agitação, guerra, centenas de soldados se movimentando. E aqui confirma, e tornar-se-ão torrente transbordante, e alagarão a terra e quanto há nela. Preste atenção aqui na descrição, é simplesmente sensacional. A cidade e os que nela habitam, os homens clamarão, é o que está acontecendo, e todos os habitantes da terra, ou seja, tanto da terra de Israel como da faixa de Gaza estariam o quê? Uivando.
Não para por aí. Preste atenção, versículo 3, Jeremias capítulo 47. Isso aqui é lindo, gente. O cumprimento profético é preciso, pontual, milimetricamente sintonizado com a Escritura, a palavra de Deus, e com os fatos que estamos presenciando. Versículo 3. Ao ruído estrepitoso das unhas e dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos. Meu Deus, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, ou seja, a todos os habitantes da faixa de Gaza, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra. Para aí, anota, para aí comigo, vou para aqui. Isso aqui é impressionante. Vou ler o versículo 4. Por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus. Anotou? Aqui está se referindo à faixa de Gaza. O Hamas atingindo a faixa de Gaza, e de lá o Hamas atacando a Israel. Agora, observe o que diz a continuação no versículo 4. Alô, alguém está me acompanhando? Alô, alguém está me acompanhando? Olha só. Para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra. Ei, está entendendo aqui o que a palavra está nos ensinando? Líbano, Hezbollah, pastor, que é uma coincidência. Não, não é coincidência. O texto sagrado já está nos apontando profeticamente que Israel seria bombardeado através de duas frentes diametralmente opostas, uma do extremo norte e outra do extremo sul. Extremo norte, faixa de Gaza, partindo do Hamas. Extremo norte, partindo do Hezbollah, fronteira com o Líbano. Tiro e Sidom. Está anotando, gente? Se não está anotando, fica difícil. Tá? Tiro e Sidom são cidades aonde? Do Líbano. Líbano, alô, isso aqui é tremendo. A Escritura já falava de um ataque sincronizado entre o Hezbollah vindo do Líbano e do Hamas vindo da faixa de Gaza. Todo o resto que o Senhor destruirá os filisteus e o resto da ilha de Caftor. Uau! Versículo 5, preste atenção. Na medida que o texto vai avançando, a descrição dos fatos vai sendo mais cristalina, mais precisa diante dos acontecimentos que nós estamos assistindo. A calvície é vinda sobre Gaza. O que é calvície na linguagem bíblica? Uma grande avalanche, uma destruição sem precedentes. De novo, qual foi a primeira cidade atingida pelas bombas, pelos mísseis, pelos foguetes disparados pelo Hamas na faixa de Gaza? É só você voltar a cronologia para o sábado passado que você vai descobrir, está aqui, Askelon. Foi desarraigada Askelon, bem como o resto do seu vale. Até quando cessar-jarás? Askelon é uma cidade israelita que está bem ali, grudadinho com a faixa de Gaza. Versículo 6. A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Olha a revelação desse texto. Então, nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, está por detrás deste movimento estranho, curioso, não faz sentido na minha, na sua cabeça. Volta para a tua bainha, diz o profeta, descansa e aquieta-te. Esse é o anelo do profeta Jeremias, e o profeta Jeremias está sofrendo, não é? Pelo que nós lemos aqui, está sofrendo ao dar esta profecia. Verso 7, como pode estar quieta se o Senhor te deu uma ordem? Contra Askelon, de novo a primeira cidade bombardeada na fronteira, faixa de Gaza e Israel, e contra o litoral que ele a enviou. Agora prepare-se, o próximo texto. Uau! Joel capítulo 3, versículo 4. Joel capítulo 3, versículo 4. João Ferreira de Almeida.
atualizada, ou seja, Almeida atualizada. Está escrito lá. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filistia. Agora que Deus, através de Isaías, se dirigindo aos dois flancos de ataque sobre Israel. Deus falando com Tiro e Sidom, Líbano, Hezbollah. Deus falando com Filistia, faixa de Gaza, Hamas. Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa, retribuirei vosso feito sobre a vossa cabeça. Alô, alguém está me entendendo? Alô, 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 alguém está aqui me entendendo? Quem ataca Israel, ataca o próprio Deus. Quem ataca a nação de Israel, ataca o Eterno de Israel, o Criador dos céus e da terra. Aleluia! Irmãos, não é brinquedo. Quem mexe com Israel está mexendo literalmente com bomba, está mexendo com fogo, está mexendo com problemas. A mesma coisa, quem mexe, quem toca com a igreja, sai da frente. Nosso Deus tem duas meninas dos seus olhos, uma chamada Israel, a outra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra está se cumprindo. Creia você nisso ou não. A Escritura está se cumprindo ao pé da letra. Bendito e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar, Sofonias? Meu Deus, porque tudo resume-se aqui. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem pudor. Antes que venha o decreto, antes que o decreto produza efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Pois Gaza, de novo, será desamparada, ou seja, devastada, atacada. Aí vem a ordem das cidades que foram bombardeadas pelo Hamas no sábado passado. Primeiro, Asquelon assolada. Segundo, Asdod ao meio-dia será expelida. Toco, bato na tecla, pesquisa. A que horas? A que horário local? Lá na faixa de Gaza, a cidade de Asdod, em Israel, foi atacada meio-dia. E Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar da nação dos quereteus, a palavra do Senhor é contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, eu vos destruirei sem que fique sequer um habitante. Escute, a escritura sagrada, não é a minha boca, a escritura sagrada, repito, não se trata da minha boca ou do que eu acho, ou do que eu penso, se trata da palavra de Deus. Diz que Deus vai fazer uma limpeza na faixa de Gaza. Pastor, e aquelas pessoas inocentes, e agora? Há coisas que nunca vamos entender, porque inocentes estão pagando um altíssimo preço, mas a palavra está se cumprindo. Versículo 6, e a borda do mar será de pastagens com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos, e será costa para o restante da casa de Judá, para que eles se apacentem ali. De tarde se deitarão nas casas de Asquelon. Olha que interessante essa profecia. De tarde se deitarão nas casas de Asquelon. Isto quer dizer que a devastada, bombardeada cidade israelita de Asquelon será restaurada. Olha que interessante, pois o Senhor, seu Deus, os visitará e os fará tornar do seu cativeiro.
cativeiro. Isso é simplesmente impressionante. Esta é a visão da faixa de Gaza. Olha só, essa é a visão da faixa de Gaza. Todo o problema está aqui, olha. Estão percebendo aqui, ó? Entre as cidades de El Sinai, do Git, Beit Lahia, Jabalayá, Shniat Hadwan e Al-Shair e Gaza. Gaza é a principal cidade desta faixa. Depois vem os distritos de Nazarém, de Nusayrat, Al-Burai, de Al-Balai, são vários distritos, até chegar aqui, ó, no checkpoint da fronteira com israelense e o checkpoint da fronteira egípcia. Se você está acompanhando atentamente as notícias, estão havendo dois problemas em dois extremos. Aqui, aonde os exércitos de Israel vão entrar com tudo, esperando com que 1,5 milhão de pessoas cruzem toda esta faixa até sair aqui embaixo. Segundo problema, a fronteira egípcia está fechada, lacrada, blindada, mas existe ajuda humanitária. E, por enquanto, os egípcios não querem abrir esta fronteira com grande temor, com grande medo de represálias. Isso é sério. Este é o mapa de Israel. E todo probleminha está aqui, ó. Todo probleminha está nesse extremo. Deixa eu voltar para o primeiro mapa para você ter. Está aqui, ó, a faixa de Gaza. Os bombardeios estão acontecendo daqui para dentro de Israel e estão vindo daqui de cima do Líbano para dentro de Israel. Se você sabe ou não, ontem o Hamas conseguiu enviar foguetes sobre Jerusalém, está aqui, e sobre Tel Aviv. Uau! Então os foguetes saíram daqui e alcançaram Jerusalém e alcançaram a Tel Aviv, uma distância superior a 45 quilômetros, para vocês verem que o Hamas tem uma certa quantidade de armas com foguetes de longo alcance, mas nada comparado com o que Israel tem. Israel tem um armamento 20 vezes mais potente e mísseis e foguetes de maior e de longo alcance. Vamos avançar um pouquinho. Existe uma certa confusão. Agora nós vamos explicar, irmãos, qual é a diferença entre o Hamas e o Hezbollah. Alguém pode aí ter uma canetinha, um caderninho, se você quiser anotar. Se você não quiser anotar, por alguma dificuldade, ó, fotografa essa tela aqui. Se aproxima do seu telefone celular, do seu iPad, do seu computador e fotografa. Que eu fiz isso aqui de propósito para ajudar você na compreensão desta temática, porque causa muita confusão, né? Mas que bagunça é essa? Que confusão é essa? Hamas, Hezbollah, qual a diferença? Existem diferenças. Preste atenção que nós vamos colocar bem essas diferenças. Existe uma certa confusão sobre a relação do Hamas com o Hezbollah. E isto ficou claro na última semana, quando facções palestinas lançaram foguetes contra o norte israelense a partir do Líbano. Está anotando aí? Os dois grupos, embora tenham Israel como inimigo comum, são extremamente diferentes na forma de agir e na maneira como foram formados. Há ainda uma enorme disparidade no poderio militar, com a organização libanesa sendo incomparavelmente mais poderosa do que a Palestina. Anotou aí? Então, o Hezbollah tem melhor organização e mais poder de fogo, mais armas, mais foguetes, em comparação ao Hamas, ainda que o Hamas está fazendo um ruído, uma bagunça daquelas, mas o Hezbollah está muito melhor preparado em comparação ao Hamas. Começamos pela origem dos dois grupos. O Hamas é palestino, possui um viés sunita,
tendo a sua origem na Irmandade Muçulmana nos anos 1980. Anote aí, dentro do islamismo, dos muçulmanos, existem duas facções religiosas opostas entre si, xiitas e sunitas. Os xiitas são os mais fundamentalistas, são os mais fanáticos, são os mais agarrados à tradição islâmica, como o Irã, Emirados Árabes, com aquela adoração aos ayatolás. Esses são os xiitas. Por outro lado, os sunitas são um pouco mais moderados, não são tão agressivos na visão religiosa, na visão social e na visão cultural. Nos países onde predomina a facção xiita, as mulheres têm que ter o véu fechando tudo, até mesmo os olhos, a boca e cada parte do seu corpo. Já os países onde os sunitas predominam, pelo menos a mulher tem o direito de usar o véu expondo o rosto ou alguma parte do seu corpo, como o pescoço ou os braços. Perceberam isso ou não? Existem países islâmicos que exigem o véu completo. A mulher fica blindada, fechada, lacrada, você não vê nem a cor dos olhos, nem a cor da pele, absolutamente nada. É pano em cima de pano, é tecido em cima de tecido. Alguém está me acompanhando? Alô? Alguém está me acompanhando? Nesses países que há essa obrigatoriedade, como no Irã, predominam os xiitas. Já os países onde não existe esta extremada exigência quanto à vestimenta da mulher, estes países islâmicos são dominados ou governados pela facção sunita. Então, o Hamas é de viés sunita. Parece que não, né? É um pouco mais moderado. Já o Hezbollah, sai da frente, é libanês, de viés xiita, e surgiu durante a ocupação israelense no sul do Líbano, nos anos 1980 e 1990. Ambos, anote isso aqui, ó, ambos, tanto Hamas como Hezbollah, possuem relações com o Irã, antiga Pérsia, mas o Hezbollah, por ser xiita, como regime iraniano, possui uma proximidade muito maior. Basicamente, o grupo xiita libanês atua como um braço das forças iranianas. Foi o Irã que ajudou a criar a organização nos anos 1980 para combater os israelenses e seus aliados libaneses no sul do Líbano. Está anotando? Isso aqui é importante. Já o Hamas, embora receba apoio de Teherã, possui uma relação mais conturbada com os iranianos. Detalhe, olha só. Na guerra da Síria, por exemplo, houve um rompimento quando o grupo palestino optou por apoiar a oposição e não defender a ditadura de Bashar al-Assad, um aliado do Irã. Quem é Bashar al-Assad? É o atual presidente da Síria, que está trazendo um caos naquela região do planeta, gerando uma das maiores crises humanitárias de todos os tempos. Nos últimos anos, a ferida das relações cicatrizou, mas ainda há divergências. Não para por aí, não. Olha só, o jornal espanhol La Vanguardia de Barcelona vincula esta notícia. Pelo menos 500 mortos no bombardeio de um hospital em Gaza. Olha que coisa séria. O centro médico pertence à Diocese Episcopal Anglicana de Jerusalém e refugiava a 4.000 pessoas. Então, a notícia, ampliando esta notícia, entre 300 e 500 pessoas teriam resultado mortas no Hospital Batista Al-Ali, na cidade de Gaza, como consequência de uma violenta explosão na noite de terça-feira passada. Hamas lança a culpa à aviação israelense de ter bombardeado a instalação, enquanto que o exército hebreu assinala em uma investigação preliminar que a causa teria sido um foguete
mal dirigido, desde um lançador de foguetes da Jihad Islâmica a outra milícia que opera na faixa de Gaza. Então, tem uma outra milícia na faixa de Gaza, além do Hamas, que está operando ali. Ela se chama Jihad Islâmica. Então, segundo a inteligência israelense, o Jihad Islâmica, na hora de disparar um foguete para atingir os pontos militares ou os soldados israelenses, o foguete se desviou e deu volta e acertou este hospital, matando 500 mortos. Claro, o Hamas não vai perder a oportunidade de alegar que isso foi um ataque premeditado, um ataque calculado de Israel para arrebentar com pessoas inocentes na faixa de Gaza. Mas esse é o objetivo do Hamas, criar uma confusão nos meios de comunicação, criar uma conturbação, uma turbulência na mídia para exatamente sobrecarregar ou trazer uma carga de culpabilidade sobre a nação de Israel. Mas a coisa não para por aí, irmãos. O negócio está quente, o negócio está fervendo. Olha lá, o Irã adverte que se Israel não freia os crimes em Gaza, as milícias debaixo do seu controle lançarão ataques. Preste atenção, o Irã está ameaçando intervir. Aí você vai me perguntar, mas à luz das profecias, o Irã vai entrar em campo? Resposta, ainda não. Não, o Irã não vai entrar em campo, o Irã não vai diretamente intervir nesta situação. A palavra de Deus, ela é taxativa, do contrário, faria menção do nome Pérsia. Alô, anote, o nome Pérsia, quando aparece nas páginas do Antigo Testamento, está se referindo diretamente à pessoa do país que conhecemos hoje como Irã, cuja capital é Tera. Embora, repito, e sabemos sobre isso, o Irã está por detrás, mandando armas, financiando todos os dois grupos terroristas, tanto o Hamas como o Hezbollah. Nada mais do Irã está simplesmente fazendo o seu papel intimidatório. Um porta-voz militar israelense negou que tem uma crise humanitária em Gaza. Isso é o que disseram hoje de tarde. Afirmou que há água e eletricidade, contra o que sustenta os organismos internacionais que estão na faixa de Gaza. Estão percebendo? O fake news está trabalhando pesado, está uma luta de informação, um choque, um conflito de informações com o objetivo de desmoralizar o Estado de Israel. Nas escolas e nos refúgios das Nações Unidas, se limitou a distribuição de água a 1 litro por pessoa e dia. O racionamento ainda é pior nos hospitais. 350 centímetros cúbicos por paciente, segundo o Ministério da Saúde. Os Estados Unidos insistem que as negociações para abrir corredores, insistem para abrir corredores humanitários e criar zonas seguras logo para que possam dar frutos. 9 horas estiveram reunidos na segunda-feira, ontem, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, mas não chegaram a nenhum acordo. Essa é a página do jornal espanhol ABC. Esse é o jornal espanhol ABC de Madrid, Espanha, Nós pegamos essa capa há umas 2 horas, 3 horas atrás. Por que as forças israelenses não entraram ainda em Gaza? É uma pergunta que o mundo inteiro está fazendo. Por que as forças israelenses ainda não entraram em Gaza? Posso dizer com plena segurança nas escrituras sagradas: vão entrar. E quando entrem, vai ser feio, vai ser desesperante, vai ser trágico.
lamentavelmente, meus irmãos, vai ter muito derramamento de sangue. E, infelizmente, o Estado de Israel, as forças israelenses, cometerão erros estratégicos, erros importantes que jamais deveriam acontecer. Mas, pastor, mas peraí, não estou entendendo. Está escrito? Está escrito. Eu não posso questionar o que está registrado, eu não posso questionar. É absurdo na nossa mente, não faz sentido como a nação de Israel vai envolver inocentes em um conflito onde estão duas facções terroristas com o objetivo de destruir a nação de Israel. Eu vou partir para um terceiro live para a próxima semana, dia 24, para que eu possa destrinchar pontos que hoje vai ficar um pouquinho complexo, porque eu vou tomar muito tempo, eu quero fazer por etapas, para que os irmãos possam entender esta sequência tão estranha de fatos que estamos vivendo. Me permita, então, dar um fechamento, tá? Mas deixa lá no Facebook a sua pergunta. Eu não estou vendo aqui nenhuma pergunta. Então, se não tem nenhuma pergunta, então está tudo bem esclarecido. Ou está bem esclarecido da minha parte, ou eu não estou expondo da maneira que os irmãos possam ampliar mais o seu horizonte. Então, deixa eu dar um fechamento aqui. Uma outra diferença entre o Hamas e o Hezbollah, né, já falamos, né, está na forma de agir contra Israel. O grupo palestino usou muito nos anos 1980 e durante a segunda intifada deste século os atentados terroristas suicidas. A organização libanesa, por sua vez, deixou de usar essa tática nos anos 1990. Optou por formar uma milícia ultra bem armada. O Hamas, nos últimos anos, passou a tentar seguir a mesma linha, sem obter sucesso. Então, estão entendendo que entre Hamas e Hezbollah, o Hezbollah está muito bem mais preparado, muito melhor armado em comparação ao Hamas. O Hezbollah possui dezenas de milhares de mísseis. Escute essa! Capaz de destruir prédios inteiros em Tel Aviv e Haifa e praticamente todo o território israelense. Seus militantes são extremamente bem treinados, muitos deles lutaram e venceram a Al-Qaeda, o Grupo Estado Islâmico e outras organizações opositoras da Síria durante a guerra no país vizinho, quando lutaram ao lado de Assad. O Hamas, por sua vez, possui foguetes bem menos letais do que os do grupo xiita libanês, e seus membros não desfrutam da mesma experiência em combate. Então, chegamos à conclusão que entre Hamas e Hezbollah, o Hezbollah é muito mais perigoso, é muito mais eficiente, embora eles estão trabalhando muito taticamente. O Hamas é como se estivesse metendo os pés pelas mãos, está se desesperando para acabar com Israel, mas o Hezbollah está trabalhando taticamente, com muita tática. O Hezbollah faz parte da sociedade libanesa. Seus membros são libaneses. O grupo possui um braço político como membros no parlamento e no ministério em Beirute. Uau, isso aqui é estranho. São aliados de outros grupos xiitas, como a mais secular Amal e de alguns grupos cristãos como a Frente Patriótica Nacional. Embora a relação entre ambos tenha se deteriorado, o foco da organização neste momento tem tentado emplacar algum aliado como presidente do Líbano. O cargo é sempre ocupado por um cristão maronita, uma religião de rito siríaco em comunhão com o Vaticano e majoritária entre os cristãos libaneses. Então, o negócio é mais complicado, porque entra aí também causas religiosas, não apenas uma causa política que está emaranhada ou entranhada dentro da visão de guerra do Hezbollah. Bom, eu não vou entrar em maiores detalhes, tá? Eu vou falar isso, então, no próximo live, né? Eu queria falar sobre a influência do Hezbollah dentro do Líbano. Só quero abrir este mapinha para você ver a situação crítica que se encontra a nação de Israel.
O mapinha que nós vemos aqui em preto é o estado atual de Israel. As partes em vermelho são os países da Liga Árabe, em que são os mais críticos à nação de Israel, ou seja, aqui esses países têm um ódio ferrenho por Israel, começando pelo Irã, Iraque, Síria, Líbano e lá do outro lado da Península Arábica, o Catar. Países islâmicos que toleram e até mesmo têm relações diplomáticas com Israel. Egito e Jordânia têm relações diplomáticas com Israel, mas Turquia e Arábia Saudita não. Está se falando de uma futura coligação ou uma futura relação de diplomacia entre Arábia Saudita e Israel. E isto poderia temporariamente acontecer por razões econômicas, por interesses econômicos que Benjamin Netanyahu teria na Arábia Saudita, mas isso seria apenas temporário, não duraria por muito tempo. Lembra-se que hoje na Turquia está um presidente reeleito chamado Erdogan. Erdogan, ainda de inclinação sunita, ele não nega a sua aversão pelo Estado de Israel. Razão que Erdogan já fez alianças com o Irã e com a Rússia. Alô, Turquia, através do presidente Erdogan, já fez firmes alianças com o Ayatollah do Irã e com Vladimir Putin na Rússia. Com qual interesse? A destruição da nação de Israel. Então, aí vemos um próximo capítulo do quadro profético. Rússia, Turquia, Irã e outros países envolvidos numa coalizão para a destruição da nação de Israel. Então, o que quer dizer essa guerra de hoje? É apenas um ensaio, como a guerra entre Rússia e Ucrânia. É apenas uma abertura de um corredor político para facilitar o fortalecimento da Rússia com os 5 aliados que estão escritos lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, versículos 5, 6 e 7. 2 guerras estão acontecendo ao mesmo tempo, mas a finalidade é uma só. Preste atenção. 2 guerras. Isso é histórico, isso é o cumprimento profético mais espetacular dos últimos 250 anos. Até o momento, está sendo o cumprimento profético mais espetacular dos últimos 250 anos. Estão acontecendo ao mesmo tempo 2 guerras que parecem que ambas estão desconectadas, fora de razão, fora de ser, mas elas estão bem conectadas. Embora Rússia e Ucrânia, Hamas, Hezbollah contra Israel, mas a finalidade é única, a destruição do Estado judeu. Rússia derrotando a Ucrânia, a Rússia vai ter nas suas mãos o quê? A torneira do bem mais caro que há dentro da Ucrânia, que é o gás. Quem tem a Ucrânia tem a torneira do gás de todo o continente europeu. E a Rússia se tornaria autossuficiente em gás e em vários outros minerais que estão contidos no território ucraniano. Por outro lado, a vitória do Hamas e do Hezbollah contra Israel daria uma autoridade sem precedentes em controlar a Palestina. Mas eu tenho uma boa notícia! Israel jamais será destruído, porque quem está defendendo Israel é chamado
o Senhor dos Exércitos, cujo nome em hebraico é Yahweh Sebaot, o Senhor de todas as hostes. Aleluia! Tudo está acontecendo para que os inimigos de Israel sejam revelados, sejam expostos e sejam envergonhados até a sua destruição. Para concluir hoje, só hoje, vou abrir um terceiro live. Sim, senhor, vou abrir um terceiro live, porque de hoje a uma semana o negócio vai esquentar, gente. O negócio vai esquentar, não é que eu queira ver o circo pegar fogo, não se trata disso, é porque a caminhada profética está tomando proporções incrivelmente assustadoras. Vamos lá. Dia 7 de outubro de 2023, ataques desde Gaza. Hamas lança mais de 2.200 foguetes desde Gaza contra o sul de Israel e grandes núcleos como Tel Aviv e Jerusalém, acompanhado da incursão de centenas de efetivos na fronteira. Israel declara o estado de guerra e se produzem combates na fronteira. Então, estamos vendo aqui 3 problemas, 3 focos de ataques. Faixa de Gaza, a área de Tel Aviv e a área de Jerusalém. Lembrando que a área de Tel Aviv está também recebendo foguetes lá de cima do Líbano, ok? Como também está recebendo da faixa de Gaza e como também de Jerusalém. Então é um círculo de envios de foguetes. Mas eu garanto a vocês, à luz da palavra de Deus, Israel vai resistir heroicamente, de pé, infelizmente com perdas de vidas humanas, mas ninguém vai esmagar Israel, vai destruir Israel, porque a peleja está nas mãos do Senhor dos Exércitos. Fechando, aqui temos o estado de Israel, 22.145 quilômetros quadrados, a faixa de Gaza, unicamente com 365 quilômetros quadrados, área altamente sensível nos dias de hoje. E temos a Cisjordânia, que é esta parte em azul, que é um encrave, se nós assim podemos dizer, entre a nação de Israel, em laranja, e a nação da Jordânia. E temos as colinas de Golã, que Israel também controla, não é? Desde a Guerra dos 6 Dias. E ela está encravadinha entre Israel e a Síria. Vamos então terminar o nosso live de hoje. Quero agradecer a todos os irmãos que puderam estar conosco. As perguntas, né, que já foram colocadas, eu farei uma postagem em separado no Facebook. Nossa irmã Jeane deixou aqui a sua pergunta, nossa irmã aluna Jeane Vasquevitz, ali da cidade de Worcester. Muito obrigado, Deus abençoe. Só até agora, irmã Jeane, eu estou aqui correndo, né? Só aqui a irmã Jeane colocou perguntas, mas você fique na liberdade. Nós vamos terminar nosso live dentro de 5 minutinhos, tá? Deixe a sua pergunta, deixe registrada a sua pergunta, a sua dúvida. Este live vai ficar gravado, não será apagado. Então, ao mesmo tempo, em cima da pergunta que você colocar, vai estar ali o reply, vai estar a resposta. Fique, então, atento. Entre hoje, se eu puder fazer hoje, farei sem nenhum problema. Mas se eu não puder hoje, porque daqui a pouquinho, às 8h15, nós temos aula da nossa Faculdade Teológica Online, Academia Bíblica Bereia. Isso, estamos estudando todos os dias, de segunda a quinta-feira, né, em várias turmas do curso básico, médio e bacharel em teologia. Você é nosso convidado. Se você tem interesse de estudar a palavra de Deus online, não estou vendendo aqui o meu peixe, não, tá bom? Mas se há interesse seu em crescer mais na graça e no conhecimento da Escritura Sagrada, me manda uma mensagem em off.
tá? Me manda uma mensagem em off, pastor, quero informações da Academia Bíblica Bereia. Você pode estar até no Brasil, que nós daremos um jeitinho para que você possa ter acesso às nossas aulas online. Damos preferência a você que está nos Estados Unidos e na Europa, tá? Nós temos mais de 100 alunos estudando conosco via online. Que Deus seja glorificado. Deixa então aí a sua pergunta, tá bom? E assim que nós visualizarmos a sua pergunta, com alegria, com presteza, com carinho, estaremos ali postando a devida resposta, aliás. Quero agradecer a você que pôde participar conosco, quero agradecer a você que esteve orando por nós, quero agradecer a todos que continuam orando, vamos continuar orando pela nação de Israel. A situação, infelizmente, vai piorar enormemente, não se assuste com coisas chocantes e terríveis que, infelizmente, estaremos presenciando através da mídia. E muito cuidado, vamos ter discernimento espiritual, ouvidos espirituais, porque a mídia vai procurar manipular um bom número de informações, querendo fazer com que Israel se torne o vilão da história, que Israel seja aquela nação bicho-papão que vai ser a genocida, e nós sabemos que não seria e não será isto, apesar de que, infelizmente, repito, não estou falando isso tomando um posicionamento como sendo eu um judeu, não. Vamos entender isso com justiça, como seres humanos podemos e vamos cometer erros. Lamentavelmente, Israel vai cometer erros nesta guerra, mas vamos estar orando para que Israel cometa o menos possível de erros, mas bato na tecla. O que tem que acontecer profeticamente falando vai acontecer. Gostemos ou não gostemos, vai acontecer. Temos que tomar a nossa posição como sal da terra e luz do mundo. Eu fiquei um pouquinho chocado alguns dias atrás, uma determinada pessoa aqui no Facebook dizendo que não faria diferença nenhuma estarmos orando, porque o que tem que acontecer vai acontecer. Isso é um posicionamento um pouco egoísta, ou por que não dizer bastante egoísta. Repito uma vez mais, à luz da Bíblia, o que está escrito profeticamente vai acontecer, mas isso não nos isenta da responsabilidade de fazermos a diferença neste mundo como intercessores, como sal da terra e como luz do mundo. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Nós não podemos tirar o nosso corpo fora. Nós fomos salvos para fazermos diferença, independentemente do cumprimento profético ser o mais dramático, o mais hediondo, o mais feio possível. Nós não vamos abrir mão do nosso papel de fazer a diferença como sal da terra e luz do mundo. Enquanto eu oro para despedir esse live, posta lá a sua pergunta, posta lá a sua dúvida, que, repito, se eu puder ainda hoje, depois da nossa aula online, eu estarei, então, postando a resposta. Se eu não puder, tenha um pouquinho de paciência, que, com certeza, permitindo Deus, no dia de amanhã, quarta-feira, dia 18, eu estarei fazendo com muita alegria. Vamos, então, orar? Pai amado, muito obrigado por esse tempo que tomamos, esse tempo impressionantemente valioso, porque os dias são maus, e a carta aos Efésios nos ensina que temos que remir o tempo. Obrigado pela vida dos nossos internautas, que tomaram este tempo, que se dedicaram, que separaram este tempo, não para ouvirem a minha boca, mas para ouvirem a boca do Senhor, que é a palavra, a Escritura Sagrada. Oramos pela nação de Israel, para que tu tenhas misericórdia desta nação. Oramos, ó Deus, pelos palestinos que estão se movendo dentro da faixa de Gaza, te pedindo para que deles tenhas misericórdia. Oramos para que tu abençoes e ilumine a mente do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e todos os exércitos de Israel. Deus, que Israel possa agir com sabedoria, cometendo o menos
possível de erros, ainda que, infelizmente, Israel estará cometendo alguns sérios e gravíssimos erros. Senhor, tenha misericórdia das cidades dentro de Israel, protegendo-as dos bombardeios perpetrados pelo Hamas e pelo Hezbollah. Senhor, tenha misericórdia da comunidade internacional que está sob ameaça de atentados terroristas, como ontem em Bruxelas, na Bélgica, já houve um atentado terrorista. Como ontem, Jerusalém e Tel Aviv foram atingidos por alguns foguetes lançados pelo Hamas, partindo da franja ou da faixa de Gaza. Senhor, usa de misericórdia com a tua igreja na face da terra, trazendo despertamento. A igreja não está percebendo que logo vai se celebrar um acordo de paz. E neste acordo de paz vai entrar em cena o anticristo. É verdade. É o que nós vamos falar no nosso terceiro live. O anticristo entrando em cena no meio de toda esta bagunça, no meio deste caos. E nós, igreja, estamos percebendo a gravidade do momento, estamos percebendo a aproximação do arrebatamento da igreja. Por isso te peço, tenha misericórdia da tua igreja na face da terra. Nós a te oramos, te agradecemos pela tua bondade, em o nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Iraheha Adonai vishmarecha, Yaser Adonai panavelecha vihuneika, Isai Adonai panavelecha, Yashalaha Shalom. Números capítulo 6, versos 24, 25 e 26, em português e em hebraico. Muito obrigado, que o Eterno de Israel vos abençoe rica e poderosamente. Divulgue este segundo live, que vai ficar aqui gravado e mais tarde estará sendo postado ali no YouTube. Divulgue também o nosso terceiro live, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 24 de outubro, mesmo horário, 5 horas da tarde, horário da costa leste dos Estados Unidos, 18 horas, horário de Brasília. Beijo no coração de cada um de vocês. Shalom Adonai, o Eterno de Israel, vos abençoe rica e poderosamente, em o nome do seu Messias, seu amado Filho, Jesus de Nazaré. Muito obrigado. A paz do Senhor, graça e paz a todos. Aqui de Orlando, Flórida, Estados Unidos, pastor Luiz Prestes Macena Filho.